Querido, quero trocar uma ideia com você muito rápida. Sempre falo isso, né? Mas dessa vez vai ser rápida mesmo. E aí eu quero que você quero pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 5. Eu acho que eu esqueci de falar, mas a minha versão aqui está na ARA, tá? Na Almeida, revista corrigida. Aliás, revista e atualizada, né? A ARA é revista e atualizada. Gênesis 3, verso 1, 5. Eu estava falando da coxinha aqui, o coxinha me mandou mensagem. Cadê o coxinha? Pode falar no coxinha aí. Glória a Deus. Estou fazendo uma propaganda da coxinha, que essa coxinha é boa pra caramba, viu? Gente, vamos lá então. Gênesis 3, verso 1 diz o seguinte: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu fico pensando a mulher andando, a serpente falando com ela. Não é estranho a serpente? É isso. Vamos para outra passagem aqui, daqui a pouco a gente volta aqui. 2 Samuel, verso 13. Do verso 3 ao 5. Depois eu vou contar um pouquinho da história que está acontecendo nessas paradas aqui, tá? 2 Samuel, capítulo 13, verso 3 ao 5. Disse assim, ó, estou indo lá na outra aqui. Vamos lá. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer o pão, pois vendo eu preparar-me a comida e comerei da sua mão. Quem conhece a história de Tamar e Aminon aqui, só para me ter uma ideia? Tá. Quem conhece a história de Gênesis aqui, que eu falei da Eva falando que ia ser mais gente, né? Então deixa eu explicar para você essas duas cenas que está acontecendo aqui nessa quase que telenovela, né? Que a minha leitura aqui foi quase uma telenovela. Na primeira cena, aliás, né, o que tem de comum nessas duas passagens? Uma solução teria resolvido os dois problemas que surgem aqui, a partir do que nós estamos falando aqui. No primeiro cenário, nós temos Eva, né, dando um rolê. Eva dando um rolê, deixa eu abrir esse trem aqui. Eva está dando um rolê, ela sai para dar um rolê. Mas ela não sai de casa, ela não deixa Adão e pensa assim: hoje vou viralizar, vou estragar com a vida da humanidade, eles vão falar de mim pro resto da vida, qualquer coisa me põe no paredão, eu vou lá, minha vida de pecadora lá fora está intacta. Ela não sai assim, ela não sai falando assim: não, eu vou virar top trend, notícia mais falada no Twitter, vai ser eu, é hoje, deixa eu achar uma serpente aqui, você vai ver uma coisa. Não, ela não faz isso, ela sai e vai dar um rolê. E aí vem uma serpente, me perdoe a jararaca, mas eu vou colocar o nome de jararaca nessa serpente aqui, só para ficar mais, né? Jararaca, entendeu, né? Aí a jararaca começa a dar uma ideia nela. Meu irmão, ela tá passando, né? Aí a jararaca: oi, Eva. Você já parou pra pensar? E Eva dá uma ideia com ela. Aminon, para você saber o que está acontecendo aqui na história de Aminon. Bom, desculpa, voltar um pouquinho aqui. Bom, o que a serpente fez aqui foi incitar a Eva a comer o fruto proibido lá. Ela come e aí vem o pecado e aí o homem morre. Depois disso, morre assim no sentido de, antes ele tinha
era eterno e agora ele passa a morrer, vem o pecado, domina sobre a vida dele, eles são expulsos do jardim, um monte de coisa acontece, porque Eva deu uma ideia, começou a trocar uma ideia lá, com a jararaca. Aminon estava apaixonado, Aminon estava emagrecendo, é a dieta da paixão. Quem aqui já ficou apaixonado e emagreceu? Tem alguns poucos corajosos que falam a verdade. Eu também já emagreci. Por isso que depois que você casa, você engorda. Um beijo para minha esposa, que está lá assistindo. Um beijo para a Laura e para a Gabi e para a Radassa, que está aqui. Se eu não dou beijo, depois elas me cobram, tá, gente? Então esquece, vamos voltar aqui. E aí, Aminon está apaixonado por uma mina chamada Tamar. Só que tem um pequeno problema. Tamar era irmã de Absalão, que era irmã de Aminon também. Meio confuso, né? É que na época era outro contexto, mas basicamente eles são irmãos por parte de pai. Mas aí ele ficou olhando Tamar. Tamar tinha o cabelo sedoso e ele ficou apaixonado por aquela mulher. E aí ele está mal, está lá chateado, entristecido, ouvindo sertanejo. E aí Jonadab chega para ele e fala assim: ô velho, que tá pegando aí, na linguagem do Fabrício, tá? Bíblia atualizada na minha linguagem. Ei, que tá pegando aí, você tá magro pra caramba, irmão, você tá usando pedra? Não, cara, tô apaixonado. Ih, rapaz, então é ruim a coisa, misericórdia. E aí Jonadab dá uma ideia para Aminon. Ele dá uma estratégia para Aminon, amigo dele, né? E ele deu ideia. Na hora que Jonadab perguntou, ele deu a ideia para Jonadab, e Jonadab deu a ideia, falou assim: não, faz isso, ó, faz isso, 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 e aí a hora que ela vier, pá, né, meu irmão? Aí ela que vai te servir. E a palavra conta que na sequência desses fatos, ele acabou violentando a irmã dele. E mais na sequência desses fatos, Absalão, o irmão dele, mata ele. E mais na sequência desses fatos, depois Absalão tenta tomar o reino à força. Enfim, um monte de desgraça acontece a partir desse ponto. E eu digo que uma solução era possível para resolver essas duas situações, como tantas outras na Bíblia, assim como tantas outras para você e para mim. Uma solução, aliás, um termo atual, inclusive, que é o tema da palavra aqui. As duas situações teriam sido resolvidas com esse tema atual, que é o tema da palavra: poucas ideias. Repita: poucas ideias. Esse é um termo que é falado bastante em São Paulo, né? Poucas ideias. Não sei se aqui é falado muito, mas poucas ideias quer dizer, meu, não dá ideia, cara. Não começa a conversar muito, não. Sabe? Tem gente que você não pode dar muita ideia, que se der, você tá lascado. Sabe gente que é assim, que vem e enche a tua cabeça, que se você ficar ouvindo, cara, você fica mal. Já viu gente assim? Que você pergunta, tá tudo bem? Meu, lá vem... Brrr, e às vezes você fica mal por conta disso. Quando ela está desabafando, tudo bem, mas quando é direto, ou então ela está falando alguma coisa que leva você para longe de Deus. Se Eva tivesse passando, vamos narrar a história de novo, só que agora Eva já sabendo do termo poucas ideias. Imagina Eva dando um rolê lá no jardim, aí de repente vem a jararaca. Eva, poucas ideias para você, poucas ideias. A história da humanidade seria outra se Eva tivesse falado para jararaca. Não é jararaca, tá, gente? Depois eu vou falar, o pastor falou que era jararaca, a serpente. Não, eu só estou pondo o nome aqui para ficar mais íntimo. Não, melhor não, né? Poucas ideias, era o que Eva deveria ter falado. Poucas ideias para você, serpente. Não tem que trocar ideia com você, não. Você está querendo colocar dúvida na minha cabeça aí, meu? Sai fora, poucas ideias. Se Aminon talvez tivesse falado para Jonadab, falasse assim, ó, poucas ideias, Joná, na moral, velho, poucas ideias para você. Você tem umas ideias, Deus o livre, poucas ideias, não vou trocar ideia com você não. E sabe qual é o problema nosso na atualidade? Nós damos muita ideia para as coisas que vêm até nós e vão nos gerar dúvida do nosso relacionamento com Deus. Você vê o que essa serpente faz aqui? Ela chega e começa
Você vê que ela não chega e fala assim, ó, o seu Deus está errado, Eva. O seu Deus está querendo te sacanear. Ela não chega assim. Ela chega e fala assim, o seu Deus falou isso? Aí, amiga, o seu Deus falou isso? A sua igreja fala isso? O seu líder falou isso? E aí Eva dá ideia para ela e começa a conversar com ela, meu irmão. Você tem que parar de conversar com aquilo que quer te derrubar. O problema é que a gente acaba dando moral. A gente acaba conversando com a serpente, a gente quer explicar para ela. O que você tem que explicar para ela? Segue a vida, irmão. Poucas ideias. Você tem que falar poucas ideias. Mas o problema é que a gente se deixa levar. A gente quer explicar, a gente quer conversar. Tem muita gente se perdendo porque dá conversa para pessoas erradas, porque ouve pessoas erradas. Com quem você tem andado? Quem você tem escutado? Quais são as vozes que têm entrado no seu coração? Será que não tem algumas vozes que você precisa virar e falar assim, poucas ideias para você? Sabe aquela vozinha que vem tentar trazer dúvida no seu coração? Deus tem uma palavra para você, Deus te prometeu isso e aquilo, e de repente vem umas ideias erradas. Você tem que falar poucas ideias. A maioria de vocês conhece a minha história aqui. Mas quando eu entrei e eu fiquei nesse percurso, antes de começar, antes de estar aqui, antes de estar exercendo tudo aquilo que Deus tem me permitido, pela honra e graça dEle, exercer na igreja, antes disso eu passei por um processo. Eu fiquei cerca de 2 a 3 anos sem fazer absolutamente nada aqui. E eu vim de uma igreja que eu fazia tudo direto, era direto. E aí eu cheguei aqui e eu lembro que a gente sentava ali embaixo da fé, profeticamente. Olha, Deus vai fazer alguma coisa. Eu sentava ali, mas teve muita gente no meio do caminho que vinha me falar, assim, cara, o que você está fazendo? E às vezes não era nem por mal, querido. Cara, o que você está fazendo, mano? Por que você mudou de igreja? O que você vai fazer aqui? Eu tinha 2 opções, pegar o que a pessoa está falando ou dizer poucas ideias. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso deixar isso entrar no meu coração. O grande problema de Eva ali foi que ela respondeu. A serpente fala e diz lá o versículo, a mulher respondeu, Eva, você não precisava responder, era só se falar poucas ideias e estava tudo certo. Muitas vezes a sua vida tem ido para um lugar ruim, porque você tem escutado pessoas erradas, porque você tem dado ideia para pessoas erradas. Você escuta, e aí começa a dar ideia, e vai conversando, a hora que você vê, você está duvidando da sua fé, você está duvidando do seu chamado, você já começa a pensar, será mesmo? Será que é isso? Será que Deus quer isso mesmo da minha vida? Sabe o que acontece, querido? Jesus, depois de ser batizado, é levado ao deserto, e Satanás vem para ele e diz assim, ó, se tu és mesmo filho de Deus, então se transforma a pedra em pão. E Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus estava falando? Poucas ideias para você. Não preciso provar nada para você. Sabe o que Satanás estava querendo promover em Jesus ali? Dúvida. Porque ele começa todas as tentações dizendo, se tu és isso, se tu és aquilo, se, tentando gerar dúvida. Sabe o que te mata? É a dúvida. É a dúvida se realmente Deus vai fazer na sua vida. É a dúvida se realmente o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. O diabo sabe disso e ele vem tentar dar a ideia errada na sua cabeça. E esse é o momento que você precisa dizer poucas ideias. Não é à toa que o salmista diz lá em Salmo capítulo 1. Quase inventando um livro aqui, né? Lá em Davi foi ótimo, né? Você viu que eu já falei rapidinho lá em Salmo, para os caras não cortar e dizer, o pastor fala que tem Salmo, é o livro de Davi. Vamos lá, Salmo capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não anda segundo o conselho dos ímpios, quer dizer que ele não faz o que orienta os ímpios. Não se detém, quer dizer não seja, ou seja, não permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta, não comunga, não concorda, não está de acordo com os escarnecedores. Escarnecedores, aqueles que praticam escárnio, zombaria. Em outras palavras, ele está dizendo assim, poucas ideias. Bem-aventurado o homem que diz poucas ideias, para aqueles que querem nos levar para um caminho de perdição, para aqueles que querem plantar dúvida na nossa mente. E sabe, querido, na atualidade nós temos a internet. Existe um negócio que eu chamo de mal do algoritmo. Quem aqui sabe o que é algoritmo? Pô, bastante gente, hein? Se eu falar errado, você me corrige, tá? Depois que eu descer. Não, nem vou me arriscar, né? Mas é mais ou menos assim, quando você vai no Google lá, vê se... nós estamos tudo grampeado, gente. Estamos tudo grampeado, é assim mesmo. Se você faz um teste, se você não percebeu isso ainda, faz um teste, tá? Fala assim perto do seu celular, assim, estou querendo comprar uma casa. Estou pensando em comprar uma casa. Quero muito comprar uma casa, viu, Elias? Quero comprar uma casa. Começa a aparecer anúncio de casa no teu celular. É assim ou não é? Quem já viveu isso aqui? Está grampeado. O celular fica escutando o que você está falando. E aí você vai num Google da vida, no YouTube, e vai procurar algum assunto, e de repente você vê um vídeo, ou lê uma notícia. Aí o algoritmo vê que você gostou, que você passou tempo ali. Aí ele diz assim, bom, ele gostou disso, então a gente vai entregar isso para ele. Não é que o algoritmo é mau, é do Satanás, não é isso não. Talvez tenha alguns endemoniados também trabalhando nisso aí, mas, né, é uma ferramenta. E aí os caras pegam e começam a te entregar somente aquele conteúdo. Se você não acredita, eu faço faço um desafio com você. Me perdoe os terraplanistas presentes, mas comece a falar, a terra é plana, a terra é plana. Ou na hora que apareceu uma notícia, deixa eu afastar aqui, porque senão vai começar a aparecer esse negócio para mim. Começa a falar assim, terra é plana, estou falando aqui, vai aparecer no celular de todo mundo. Aí depois... vai num vídeo, procure para ver terra plana, começa a ver, faz de conta que você está interessado. Você vai ver, vai começar a aparecer só terra plana. Daqui a pouco você começa a acreditar. E se você não acredita, né? Se você acredita, me perdoa, tá? Não estou falando que você está errado não, mas está errado. Cada um com a sua concepção, tá, querido? Perdão, de verdade. Você tem direito de tal o que você quiser. Plana demais, né? Então, mas o que acontece, cara? O algoritmo começa a te entregar aquele conteúdo que você começou a procurar. Pelo amor de Deus, tem algum terraplanista aqui? Não me procura para me convencer não, tá? Eu já tenho amigo que é terraplanista e ele vive tentando me convencer. É meio chato, então não me procura, tá? Para me convencer. Você fica na sua, eu fico na minha, tá tudo certo. Nós vamos subir do mesmo jeito, é isso que importa. O cara já fala, né? Se vai subir, quem está lá embaixo? Como é que vai subir? Porque a terra tem que ser plana para todo mundo subir. Um abraço para o meu amigo. Não vou falar o nome aqui para não escandalizar. Pastor Flávio. Brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas quando encontrar o pastor Flávio, pergunta para ele. Brincadeira, tô zoando. Sacanagem. Tá aí? Então vamos chamar ele para dar o depoimento. Não, brincadeira. Tá aí, cara, me lasquei. Amanhã é ele que prega, tô ferrado. É outro Flávio, um outro amigo meu lá de registro. Sabe o que acontece com o mal do algoritmo, cara? Ele vai te entregar só o conteúdo que você está procurando. E, na internet tem milhares de informações. Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa que a terra é plana, triângulo, redondo, sabe? E o que você procurar, ele vai começar a te entregar esse conteúdo, entregar esse conteúdo, entregar esse conteúdo. Sabe o que vai acontecer? Você vai acreditar nesse conteúdo, porque só chega essa informação.
E às vezes eu escuto alguns amigos assim, eu falo, cara, isso aí é mal do algoritmo, hein? Porque você pesquisou lá, começa só a te apresentar isso. Se você começa a acreditar que aquilo é uma realidade. Eu tenho um amigo que ele... Estou pensando enquanto eu falo aqui, se corre o risco dele estar assistindo. Vou falar o nome, né? Mas ele é um cara que acaba vendo muita coisa de violência, sabe? Tipo assim, Netflix, tal, só filme de violência. Aí ele vê só notícia de violência. E aí, cara, ele não pode sair pra rua, porque se ele sair pra rua, ele acha que vai vir alguém roubar ele, vai matar ele e vai sequestrar ele. Todo dia ele me falando de sequestro, eu falei, que isso, cara, você não tem R$1, rapaz, quem vai te sequestrar, meu filho? Mas o cara fica tão envolvido em todos esses assuntos que ele começa a dar ideia para esse tipo de coisa. E aí ele começa a acreditar, sabe, o conteúdo que você está consumindo está produzindo em você um comportamento. As vozes que você tem escutado estão produzindo em você um comportamento. Chegou a hora de você falar poucas ideias. Você tem que dar ouvido para aquilo que Deus fala sobre você. Sabe, o seu passado está falando sobre você. O seu passado diz que você não pode nada, que você não tem futuro, que você é um lixo, que você não vale para nada. Você pode acreditar no seu passado. E se você acreditar, isso vai virar uma realidade para você. Mas você pode olhar para o teu passado e falar assim, poucas ideias, ficou para trás. Cuidado com as vozes, cuidado com o conteúdo que você tem consumido, porque isso pode definir o seu destino. Cuidado com os conselhos que você tem tomado. Conselhos são importantes, mas na hora de analisar os conselhos, analise quem está dando o conselho. Vamos pensar aqui, Eva. Meu Deus do céu, Eva, você foi escutar uma serpente? Tanto animal para você escutar? Seu marido? Mas marido não vale. Alô, mulheres, escutem os seus maridos. Não converse com a serpente. Quem que você está escutando? Porque isso vai fazer diferença. O caminho, o destino que você vai está muito relacionado com as vozes que você tem escutado. Imagina a gente chegar para Eva, trazer ela para o interrogatório. Senta aí, Eva. Eva, senta. Não sei porque quando eu penso em Eva, eu penso na cara da Mona Lisa. O que será isso, gente? Depois a psicóloga explica aí. Mas eu fico pensando, Eva, e aí? Por que você foi conversar com uma serpente? Não sei, estava lá. Tinha ido nas compras, aí precisava falar com alguém, pastor. Mas Eva do céu, uma serpente, por que Deus falou uma coisa, a serpente falou outra. Deus criou você, você sabe de tudo que Deus fez por você, sabe ou não sabe, Eva? Sei, todo dia ele passa aqui às 6 horas da tarde e conversa com a gente. Então você sabe, sei. Mas você deu voz à serpente, você deu ideia para a serpente. Nem sei, estava confuso aquele dia. Cara, a gente ri, né? Mas na verdade é isso que a gente faz muitas vezes. A gente está dando ouvido para aquilo que Satanás está dizendo para nós. A gente está dando ideia para aquilo que o inimigo está colocando na nossa mente. E aí ele gera dúvida, ele começa gerando dúvida. Até a hora que você resolve se arriscar. Falar, quer saber? Vou comer esse fruto mesmo, vamos lá. Vamos ver o que dá. Vamos estragar a história da humanidade. Quem você tem escutado? Quem você tem escutado? Cuidado com os conselhos. Conselho é importante, mas é preciso analisar o conselheiro, analisar quem está falando. Tem uma outra história. Salomão morreu, uma parte de Israel. Quando Salomão morre, assume um cara chamado Roboão, que é o filho de Salomão. E aí parte de Israel, liderada por um cara chamado Jeroboão, chega para Roboão e fala assim, cara, tá tensa a parada, hein, irmão? Teu pai colocou uns impostos aí, tá muito pesado, o bicho tá pegando aí, alivia para nós. E se você aliviar para nós vamos ser parceiros, nós vamos junto aí. Aí Roboão fala assim, 3 dias.
Vão aí, faz o rolê de vocês, 3 dias vocês voltam que eu vou ver o que eu vou fazer. Firmeza? Os caras, firmeza e tal. E aí saíram. Roboão chega para pedir conselho. E os primeiros conselhos que ele pede é para os anciãos, para a galera mais velha. E aí, gente, o que vocês acham? Os caras falam, meu, alivia o pé mesmo, pô. Se você fizer isso, os caras vão vir com você, irmão. Aí ele olha, os caras estão meio velhos. Vou perguntar para os meus amigos ali. E aí ele chega para os amigos dele, que é da idade dele, que cresceu com ele. A Bíblia faz questão de falar que cresceu com ele. Você pode conferir essa história lá em 1 Reis 14, se eu não estou enganado, ou 12. E aí, o que acontece, meu? Ele ouve os seus amigos da idade dele. Eles falam assim, ó. Fala para eles assim, ó. Ah, vocês acharam que estava pesado, é? Pô, eu vou dobrar. O bagulho vai ficar louco pro lado de vocês aí, velho. Não, vai ficar sinistro. Você achou que com meu pai era sinistro? Vocês não me conhecem. Eu vou pesar a mão em cima de vocês, cara. E se ratear, o bicho vai pegar mais ainda. Os amigos dele, né, os mais jovens, deram esse conselho. Ele desprezou o conselho dos anciãos e acatou o conselho dos jovens. E a Bíblia nos conta que houve um rompimento. Foi aí que o reino se dividiu. Porque daí Israel falou assim, ei, velho, nós vamos para cima, o que nós temos com você aí? Você está só pesando na nossa aí? Daí eles vieram para cima e dividiu o reino. Porque ele escutou os jovens. O que eu aprendo com isso aqui, ainda falando de conselhos, falando de quem você tem dado ideia? Eu aprendo, cara, que às vezes as pessoas vêm pedir conselho, mas elas já têm algo no coração delas. E elas querem fazer aquilo que ela já pensou. Ela fala assim, não, tipo, eu fico imaginando o Roboão, né? Fala assim, eu queria mesmo era descer o aço nesses caras. Mas vou pedir conselho. Aí ele chega para os anciãos dão um conselho de outra perspectiva. Ao invés dele seguir, ele vai para o mais jovem, porque ele está procurando um conselho que se adequa a ele. Gente, eu trabalho dando conselhos aqui, a gente tem expediente aqui para aconselhar pessoas. E a gente sabe quando a pessoa só está vindo procurar uma confirmação e quando a pessoa realmente está querendo um conselho. Então quando você for procurar conselho, cara, você não pode, porque veja bem, qual é o sentido dele pegar o conselho de jovens que cresceram com ele? Aquelas pessoas ali pensam a mesma coisa que ele, só que ele não ponderou o que os mais velhos tinham falado. Os mais velhos tinham mais vivência que ele. Conselho é o seguinte, você tem que entender o seguinte, você não pode, por exemplo, você não vai pedir um conselho sei lá, de um conselho médico, vamos dizer assim, para um cara que é pedreiro. Por quê? O cara, ele podia te dar um conselho a respeito de construção, ele vai te dar um conselho de medicina, não faz sentido, né? Então você tem que avaliar isso, não é só pedir conselho, é saber quem é o conselheiro que está te dando esse conselho. Roboão resolveu ouvir os mais jovens, só que teve uma consequência dura a respeito de tudo isso. E às vezes você não quer escutar outros pontos de vista. Deixa eu te falar uma coisa, o conselho é uma opinião de um ponto de vista diferente do seu. Ele traz uma nova perspectiva. Você estava olhando assim, aquele desafio, e vem alguém e olha assim. E ele diz assim, ó, aqui por trás você pode ir que é mais fácil, eu estou olhando aqui. Eu já passei por isso. E aí a pessoa vai e olha. Mas você pode ficar assim, mas não, eu quero ir aqui mesmo. Que foi o que o Roboão fez. Seguiu o conselho dos jovens, que cresceu com eles. É lógico que esses caras iam pensar assim, porque eles só viram aquilo que o Roboão viu. Então você tem que tomar cuidado. Não é só se aconselhar, é ver com quem você está se aconselhando, quem que você está ouvindo, a quem que você vai ouvir. E às vezes, querido, vai vir uns conselhos que você tem que falar poucas ideias mesmo. Sabe, o cego Bartimeu, o cego de Jericó, Jesus está passando e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A população olha para ele e fala assim, ó, fica quieto. Está
está atrapalhando o mestre. E o cego de Jericó diz assim: tá bom, vou ouvir vocês. Foi isso que ele fez? Não. Se o cego de Jericó fosse paulista, ele tinha falado: poucas ideias para vocês. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele continuou gritando, ele continuou clamando, porque ele sabia que ali existia uma oportunidade. Só que olha que interessante, como é que o cego sabia, né, que Jesus podia mudar essa história? Afinal, ele era cego. Como que ele sabia que Jesus podia mudar essa história? Alguém já tinha falado com ele antes a respeito desse Jesus. Então, ou ele podia acreditar nesse alguém que falou com ele antes, ou ele podia acreditar nessas pessoas que estavam mandando ele ficar quieto ali agora. Ele, porém, escolheu alguém que tinha falado a respeito do que Jesus podia fazer. Não temeu, começou a gritar e ele teve o seu milagre. Muita gente está paralisada porque está ouvindo a ideia errada. Muita gente está parado no seu propósito porque está ouvindo, está dando ideia errada. Ao invés de falar assim para o inimigo: poucas ideias para você, está assim, ó. Não, ele falou, tipo Eva. Não, ele falou que que eu tinha um grande propósito na minha vida. Foi isso que ele falou. E aí está dando ouvido para o que Satanás está dizendo. Está dando ouvido porque o seu trauma está dizendo, o seu trauma: ai, quando eu era pequeno, caí da goiabeira, e não sei o quê, eu não quero menosprezar a sua dor, não quero relativizar a sua dor, mas cara, Deus tem mais para você do que o seu passado. Deus tem mais para você do que esse trauma. Está na hora de deixar isso para trás. Está na hora de falar: poucas ideias para você, trauma. Eu vou prosseguir porque o meu Deus tem promessa na minha vida. Sabe, queridos, ainda falando de conselhos, tem uma história que eu não me orgulho muito de contar, mas eu conto. Eu acho importante a gente contar também as nossas fraquezas, para que você se identifique e para que a figura do pastor seja cada vez mais humanizada, né? Estou eu na minha adolescência, não fui um santo na minha adolescência. Infelizmente me desviei aos 12 anos. Quem se desvia aos 12 anos, né? Eu acabei de ouvir, tá vendo? É nós, né, irmã? Meu Deus do céu, mas é só nós mesmo. Com 12 anos se desviar, tem jeito, né? Tem jeito, graças a Deus estamos aqui hoje. Mas, lá no alto dos meus 14 ou 15 anos, não sei, eu tenho um amigo, quero mandar um grande abraço para ele, porque depois eu vou mandar essa pregação para ele, que é o Geandre. Olha o nome dele também, né? Pode se esperar boa coisa de Geandre? Olha o nome dele. Abraço, Geandre, lá de Registro. Hoje é pastor, inclusive, se eu não estou enganado. Se não é pastor, está quase lá. Mas acho que é. Nós estávamos saindo da sala, nós estudávamos numa escola. Quem é lá do Vale do Ribeira? Tem mais alguém do Vale do Ribeira? Eu vi alguém falando que é do Vale do Ribeira. Tem alguém do Vale do Ribeira aqui? Olha. Aí, glória a Deus. Sempre tem alguém do Vale do Ribeira. Tem uma escola chamada Fundação Bradesco. Sabe, irmã, dessa escola lá? Fundação Bradesco. Eu estudei a minha vida toda lá. E é uma escola do Banco Bradesco. E é uma escola boa pra caramba. A melhor escola da cidade era aquela. E eu comecei a estudar lá e tal. Mas sabe como é que é? Adolescente, né? Toda aquela coisa. Nós estamos saindo da sala. O Geandre, que era meu amigo de bagunça lá, pega um cigarro, acho que era uma bituca de cigarro, não lembro o que era, ou um fósforo, não sei, em cima da lixeira, e ele diz assim, ele olha pra mim, com aquele olhar, eu e ele ali, tipo o Pink e o Cérebro, sabe o Pink e o Cérebro? Ele me olha assim, eu acho que ele era o cérebro ali, e eu era o Pink. Ele olha pra mim e fala assim: será? Querendo jogar um negócio pegando fogo dentro da lixeira. E eu, sábio conselheiro. Ei, sábio conselheiro. Dá nada, joga. Ele jogou. E nós saímos. Saímos, aí você dava uma volta, passava por trás. Rapaz do céu. A hora que a gente tá passando, vê o fogo que não era de Deus subir. Eu falei: caraca, tá pegando fogo na escola, mano. Era só na lixeira, graças a Deus. Mas só que o fogo tava subindo, quase pegando no forro. E aí vieram dois amigos nossos que estavam lá. Um abraço para esses dois amigos que salvaram as nossas vidas.
E aí eles pegaram o extintor e apagaram lá e tal. E foi um fuar na escola, porque a escola era rígida, né? Super rígida. E o Geandre quase que é expulso. Eu acho que se fosse eu tinha sido expulso, não sei porquê. Mas sabe que um conselho, olha só, pequenininho. Eu só falei assim, vai, não dá nada. Foi só isso que eu falei. Impulsionou ele a fazer aquela caca, para não falar outra coisa. E aquilo podia ter queimado a escola toda. Quem que ia perder? Os donos do Bradesco? Era nós, era toda a galera que estudava ali. Mas por conta de um conselho pequenininho, uma frase que ele tomou a decisão baseado nessa frase, tudo podia ter sido perdido ali. Então por isso que você tem que tomar cuidado com quem você pede conselho. Ele estava pedindo um conselho para um cara que é da idade dele, que estava vivendo as mesmas coisas que ele. Cara, quem é igual você vai te dar um conselho que você se daria. Só que sabe o que é interessante, que eu tiro dessa história e também das outras histórias que eu falei aqui, as bíblicas, é que quando você toma um conselho, quando você recebe uma ideia, isso não te isenta da responsabilidade. Sabe quem que foi para o banco dos réus lá na minha escola? O Geandre. Eu não fui, até quero pedir perdão para você, viu, Geandre? Mas eu não fui, porque não foi eu que taquei fogo no trem, foi o Geandre. Eu ficava até com o coração apertado. Falei, caramba, velho. Mas esse B.O. é dele mesmo, né? Foi ele que jogou. Eu pensava assim. Mas eu empurrei ele nessa ladeira. Mas quer saber de uma coisa, cara? Quando você recebe um conselho, não quer dizer que a pessoa que te deu o conselho passa a ser responsável pela sua decisão. A decisão é sua de seguir ou não o conselho. E a partir do momento que você toma a decisão, você é responsável por ela. Por isso que você tem que tomar cuidado. Por isso que às vezes tem que falar poucas ideias. Talvez Geandre precisasse apagar aquele fogo, olhar para mim e falar, poucas ideias para você, hein? Estou querendo alguém para me tirar dessa furada e você me empurra. Você não está isento da responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja aqui ou talvez você esteja na internet, mas você cresceu a vida toda, todo o seu meio ambiente, as pessoas dizendo que Deus não existe, dizendo que Deus é uma fantasia, dizendo que Deus é uma ilusão das pessoas. E hoje você acredita nisso porque você deu ideia para tudo isso, e hoje você acredita nisso firmemente, e você tem toda a sua teoria, mas deixa eu te explicar uma coisa, a hora que o coração parar de bater, a hora que você passar dessa para outra, que não vou nem falar melhor, que depende do lugar que você vai, é você que vai responder. Você não vai poder falar assim, não, mas os meus pais disseram, mas os meus amigos disseram, não, porque hoje você está escutando uma outra perspectiva aqui. E olha que coisa, outro dia eu vi, não lembro quem, não sei qual foi o filósofo que eu estava lendo, que ele diz assim, é muito melhor acreditar em Deus, e o cara é ateu, dizendo assim, é muito melhor acreditar em Deus. Por quê? Porque se você morrer e não existir nada disso, acabou, você não vai nem saber que estava com razão. Você nem vai saber que tinha razão, porque acabou, né? Agora, se você morrer e tiver errado, aí você vai ter que arcar com as consequências de tudo isso. Eu não quero te amedrontar, mas eu quero te dizer o seguinte, existe um Deus que pode mudar a sua história. Você escolhe para quem você está dando ideia. Se você quiser, você não dá ideia para mim. Se quiser, você fala para mim também poucas ideias. Mas entenda uma coisa, você vai responder por isso. Em algum momento você vai precisar responder por isso. Qual é a sua decisão? Levante-se do seu lugar. Talvez, pode apagar as luzes para mim. Talvez o mundo tenha dito que você não é nada. Seus traumas tenham gritado que você é um rejeitado ou rejeitada. Talvez o seu passado esteja dizendo para você que você não tem futuro. Você pode acreditar ou pode dizer poucas ideias.
Poucas ideias para você passado, poucas ideias para você doença. Ei, decida em quem você quer acreditar nessa noite. Se no Deus que te deu a promessa, ou se nessa circunstância que vem tentando trazer ideias erradas, tentando trazer dúvidas para você. Em quem você escolhe acreditar? Em cima de que palavras você vai construir a sua vida? Muitas pessoas construindo as suas vidas em cima de traumas, em cima de histórias do passado, em cima de circunstâncias que estão dizendo que você não vale nada, que você não vai mudar. Ah, você nem adianta você tentar porque você não vai conseguir se libertar. Decida em quem acreditar. E talvez você esteja aqui nessa noite e diga assim: mas você não conhece a minha história, pastor. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado pelo meu pai. O meu pai foi embora, e até hoje eu não entendo por que ele foi embora. A minha mãe foi embora, ela me abandonou, pastor. Como que eu posso querer viver algo com Deus se o meu pai e a minha mãe me abandonaram? Essa rejeição tem gritado no seu ouvido, no seu coração. E talvez ela nem falasse de maneira consciente, ela vinha ali no inconsciente. E agora quando eu estou falando, você está pensando assim: poxa, eu penso isso. No fundo eu penso isso. Você tem que virar para a rejeição e falar: poucas ideias. Eu decido ouvir o meu Deus, o meu Pai que me ama. Salmo 27:10: ainda que me abandone o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Cheio. O Senhor te acolherá, ainda que o seu pai te abandone, não me importa. Você pode vir e me contar a história mais triste do mundo. Eu sei que há um Deus que quer cuidar de você. Eu sei que há um Deus de braços abertos para mudar a sua história. Talvez o seu marido te deixou, talvez a sua esposa te deixou, talvez você esteja enfrentando o momento mais difícil da sua vida. A rejeição tem batido a sua porta, está dizendo assim: ei, não dá mais para você, acabou para você. Decida em quem você quer acreditar nessa noite. Olhe para a rejeição e diga: poucas ideias para você, rejeição. Eu decido acreditar no meu Deus. Cheira, babacô. Poucas ideias para rejeição. Você tem um Deus que te aceita, que te ama. Aí você diz: pastor, mas você não sabe o que eu fiz no passado. Você não conhece o meu passado. O seu passado está dizendo para você que não tem chance. O seu passado está dizendo para você: olha, acabou para você, não dá pé para você, não adianta ir para a igreja não, Deus não vai te aceitar. Eu sei o que você fez no verão passado, não importa. O teu passado está querendo te acusar. Ei, preste atenção. Você precisa olhar para o seu passado e dizer: poucas ideias, passado, poucas ideias para você. 2 Coríntios 5, 17, 18 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Decida em quem você vai acreditar essa noite. Se na palavra de Deus, se a respeito do que ela fala de você ou do seu passado. Terabachore canta labas. Você pode dar voz à serpente, você pode ouvir o que o mundo está dizendo ao seu respeito, você pode ouvir o que o mundo está falando, o que as circunstâncias estão dizendo, você pode ouvir o que a rede social está falando ao seu respeito, ou então você pode escutar o que Deus está dizendo ao seu respeito. Escolha em quem acreditar. Romanos 8, 16, 17 diz: o próprio Espírito
testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. É isso que essa palavra diz ao seu respeito. É isso que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Pastor, mas como filho de Deus eu estou passando por muitas coisas. Você não sabe o sofrimento. Você não sabe, mas a minha mulher me abandonou, pastor. Você não conhece a minha história, mas ela desistiu de mim. Eu estou triste, o meu coração está angustiado. Pastor, você não sabe o que eu tenho atravessado e por isso você está falando isso. Romanos 8:18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Não pode ser comparado. Você está achando que o seu sofrimento é grande? Deixa eu te falar uma coisa: ele não pode ser comparado com o que Cristo tem para a sua vida. Não pode ser comparado. Poucas ideias para o seu sofrimento, poucas ideias para aquilo que o inimigo está falando ao seu respeito, poucas ideias para tudo aquilo que você tem passado, poucas ideias para as circunstâncias, todas as ideias para aquilo que Deus tem falado ao seu respeito, todas as ideias para aquele que te levantou. Ei, talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você tenha vindo aqui como convidado. Não me importa como você chegou até aqui, mas nessa noite você pode decidir mudar a sua história. Nessa noite você pode continuar acreditando nas circunstâncias. Você pode continuar dando ideia para a serpente. Você pode continuar dando ideia para o seu sofrimento. Ou então você pode dizer o seguinte: poucas ideias para o meu sofrimento, poucas ideias para as circunstâncias, poucas ideias para tudo aquilo que me afasta do meu Senhor. E talvez, somente talvez, você está aqui e ainda sequer aceitou o Senhor Jesus. E eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu preciso te contar algo. Preciso te contar duas coisas. Uma, segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia fala, para você ser feito filho de Deus, você precisa aceitar Jesus. Aceitar é uma escolha. O Senhor não vai te obrigar não, viu? Ele não vai te obrigar. Aceitar é uma escolha. Você pode escolher aceitar ou não, mas você não pode escolher a consequência que é gerada por conta dessa decisão. O mundo diz: ei, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz: ei, somente aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, esses são feitos filhos de Deus. E uma outra coisa para você: quando você não aceita Jesus, também é uma escolha. Você está não aceitando. Entenda uma coisa: Jesus não é uma liquidação que está ali, que amanhã você pode passar e pegar de volta. Hoje pode ser o seu dia, hoje pode ser a sua hora. Jesus pode ter preparado você para este momento. Você vai olhar para Jesus e dizer poucas ideias para Ele, ou então você vai dar ouvido ao que Ele está falando. Quando você diz assim: eu não aceito, não vou esperar estar preparado. Jesus não quer você preparado não, é Ele quem vai te preparar.
Tudo que você precisa é de uma decisão. Tudo que você precisa é tomar uma atitude. E quem sabe hoje, nessa noite, seja o dia da sua atitude. Seja o dia de você levantar a mão e dizer: ei, eu aceito esse Jesus na minha vida. Ei, Rabachore canta labas, Rabachore canta labassou. Se você está aqui e ainda não aceitou a esse Senhor, eu quero te fazer esse convite. Eu quero te convidar a aceitar o Senhor Jesus. Então eu quero que você ore comigo e a igreja vai te ajudar a fazer essa oração. Você vai repetir essas palavras comigo. Deus conhece seu coração, querido. Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te conectou conosco nessa live hoje. Mas está na hora de você parar de dar ideia para a serpente. Está na hora de parar de dar ideia para os amigos que te levam para longe de Deus. Poucas ideias, querido. É hora de você dar ideia para aquele que pode mudar, restaurar a sua vida. Olha para a sua vida, olha tudo que você atravessou. Olha como você tem atravessado. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer gerar mudança na sua história. E talvez você esteja aqui em nosso meio, ou quem sabe na internet. Talvez a sua vida financeira esteja estável, talvez você tenha uma boa carreira profissional, mas você sabe que está sentindo um vazio. Você sabe que parece faltar alguma coisa. Chama-se Jesus, aquele que pode alterar a sua história, aquele que pode preencher a sua história. Ah, pastor, mas quem aceita Jesus não tem problema mais? Não tem problema sim, só que enfrenta os problemas de outra maneira, porque agora Jesus está com ele. Então se você está aqui e quer aceitar Jesus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Toma-me e coloca-me em teus caminhos, que eu possa seguir a sua vontade, a sua direção, os seus propósitos. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém e amém.